Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com o professor Fred Van Camp, na nossa pauta, a economia criativa na cidade de Petrópolis. 26 de novembro de 2019, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa A Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento e hoje a segunda parte da entrevista com o professor Fred Van Camp, que é o coordenador do curso de arquitetura aqui da UERJ Petrópolis, um curso recente que está no 7º período. Acho que forma quando o professor, a primeira turma se forma quando? Daqui a 1 ano e meio. 1 ano e meio. São 10 semestres. São 10 semestres de curso. A gente fez a primeira parte da entrevista na semana passada e agora, nessa semana, estamos com a segunda parte da entrevista falando sobre a questão da economia criativa da cidade, que tem tudo a ver com o curso de arquitetura, não é isso, professor? Então, vamos então, para o nosso telespectador, né, entender o que é economia criativa. Olha, economia criativa, na verdade, é um termo mais recente da chamada indústria criativa, né? O que ela trabalha? Ela trabalha, antes de mais nada, com diferenciação, né? Ela explora uma nova dimensão de produto, ou serviço, ou conceito, nos seus detalhes ou no seu todo. Ela é baseada, na verdade, no capital intelectual, né? Que qualquer população possui, gerando valor agregado. Isso pode ser presente num artesão ou numa indústria como um todo, né, com várias pessoas trabalhando, né. Uma das coisas principais é acrescentar valor agregado a bens e serviços. Hoje, como é que a gente... Quando a gente fala assim de economia criativa em Petrópolis, aí muita gente parece que às vezes não entende e não junta as pontas. Que, na verdade, é olhar um pouco mais coletivamente o artesanato, né? Como é que o senhor vê a economia criativa aqui na cidade de Petrópolis? Olha, na verdade, no governo passado, a gente teve um pouco a conscientização disso, né? Quando foi criado o Ministério da Cultura, uma das subsecretarias era a Subsecretaria de Economia Criativa, né? E foi criado na época pelo então ministro Gilberto Gil e se desenvolveu em sequência. Eu não sei hoje como está essa secretaria, mas de qualquer forma eu imagino que ela continue existindo. Ele na verdade, ele constatou que hoje em dia a economia criativa é responsável por entre 2% e 6% do PIB de um país. Né? Depende do país. Eu vou citar um exemplo que todo mundo conhece, Hollywood. O que é Hollywood?
Economia criativa, antes de mais veia, nada. Né? Os americanos descobriram isso há muitos séculos atrás, digamos. Né? Desenvolveram a indústria do cinema, que hoje se desenvolve em várias outras subindústrias, né? ou outras indústrias. Né? A indústria do entretenimento em geral, a indústria dos musicais, a indústria dos produtos derivados de filmes e musicais, a criação de personagens, os royalties em cima de personagens. Hoje, se você bota um Mickey numa sacola sua, você está pagando algum tostão lá para o Disney, entre outras coisas. Então, há aí uma geração de valor que é absurda e que nós não sabemos ainda explorar. O país tem uma cultura incrível, a própria cidade de Petrópolis tem uma cultura incrível e não sabe explorar isso. Ela poderia explorar isso de uma forma muito mais racional, muito mais objetiva, gerando valor para a cidade, gerando impostos, gerando emprego, gerando interesse, inclusive, dos visitantes. Né? Aqui em Petrópolis, quais seriam as áreas potenciais da indústria criativa, da economia criativa? Olha, eu vou começar pela minha, que é uma que eu atuo especificamente, que é o design. O design em Petrópolis, ele tem excelentes profissionais atuando, que estavam todos escondidos e que a gente conseguiu mais ou menos mostrar através de um evento chamado Design Petrópolis, que está sendo realizado pelo 5º ano. Mas se formos a outras áreas, a própria área da arquitetura, por exemplo, da qual eu também tenho uma presença através do campus da UERJ, mas eu vejo, Petrópolis tem excelentes músicos, tem excelentes dançarinos, tem excelentes corais, tem excelentes artesãos, artistas. Isso tudo poderia ser explorado. Né? A cidade recentemente tem sido usada como cenário de filme. Né? A indústria cinematográfica pede espaço para poder atuar. Fazer um estúdio aqui, sediar produtoras, dar incentivos fiscais a isso, poderia fazer, não só que a cidade fosse utilizada, mas que houvesse emprego para as pessoas. Um filme emprega milhares de figurantes, por exemplo. Então, só isso, entendeu? Às vezes um filme emprega mais do que o Natal com os seus empregados temporários. Né? Se a gente soubesse explorar isso, a gente teria realmente, para uma cidade como a nossa, que é uma cidade acidentada, que é uma cidade que não permite grandes complexos industriais e coisas, nem grandes agriculturas. Há agricultura, é claro, mas sempre com dificuldade por causa da topografia, poderia desenvolver a área de serviços, que é uma área que interessa especificamente à municipalidade. Porque é daí que vem o imposto da cidade, né? Daí é que vem imposto, claro, o ISS é o imposto principal, além do IPTU, e que precisa ser, de alguma forma, incentivado. A cidade pode incentivar isso através do poder público em geral, mas principalmente de iniciativas que podem ser incentivadas e que podem trazer muito mais desenvolvimento para a cidade. E atrativos também. Né? Estamos conversando com o professor Fred Van Camp sobre economia criativa. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha.
Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando o professor Fred Van Camp para a nossa pauta Economia Criativa na cidade de Petrópolis. Professor Fred, a gente acabou de falar na primeira parte dessa entrevista a questão da economia criativa e a gente estava agora no intervalo comentando um pouco mais sobre isso, porque o assunto não para. Falando sobre as startups, né? Que geralmente a gente está associando startup a empresas de alta tecnologia ou de base tecnológica, mas a gente pode ter startup também na área de economia criativa. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Eu já defendo isso há algum tempo, em alguns fóruns e discussão com alguns especialistas, que todo mundo olha para o Vale do Silício e quer fazer um novo Vale do Silício. Uhum. Ok, acho que o processo de startup, esse processo de digamos, incubar mentes criativas no sentido de criar coisas novas é fantástico. Mas não é apenas na área de alta tecnologia, entendeu? Nós não vamos criar um novo Facebook, um novo YouTube, ou o que quer que seja. Agora, nós podemos, por exemplo, lançar um novo sapato ortopédico bem feito, entendeu? Feito por artesãos locais, descentralizado, ou a gente pode, por exemplo, trabalhar na área de design de produtos específicos para algumas necessidades, entendeu? E isso podem ser processos que podem ser começados em startup, e eu acho que podem ser rapidamente amadurecidos e podem ser rapidamente transformados em formas objetivas de lucro e de sucesso, né? Enquanto que a alta tecnologia, a gente sabe, precisa de capital. Capital não é tão, digamos, disponível no nosso país, ou não é disponível como deveria ser, e há tempo de maturação. E há experiência também. A gente tem experiência em várias áreas, a gente já teve experiência em várias áreas que foram, infelizmente, abandonadas ao longo do tempo, até por um processo um pouco, digamos, recalcado de pensar a nossa economia. Professor Fred, está falando assim de startup na área de economia criativa. A gente tem aqui várias áreas que são importantes, como a área de turismo, a área da música, agora mais recentemente a área do cinema. Tudo isso são áreas que isso poderia ser iniciado, né, assim, né, startupado. Turismo, por exemplo, o turismo precisa de variedade, essa é a primeira coisa. A gente tem aqui um excelente atrativo, que é o nosso Museu Imperial, e algumas coisas em torno dele. Mas isso não é o suficiente. Alguém vai ao museu uma vez, 2, 3, mas não vai 10 vezes. Uhum. Se você quer atrair alguém 10 vezes, você precisa ter 10 atrativos diferentes. A gente poderia ter outros atrativos aqui, por exemplo, é uma coisa que a gente tem discutido, inclusive na faculdade e com algumas pessoas do poder público, o uso das nossas fábricas abandonadas. Petrópolis tem uma série de fábricas abandonadas, de prédios que eram fábricas abandonadas próximo do centro, ou até no próprio centro, e que poderiam ser aproveitadas de forma criativa, né? Não apenas, todo mundo quer fazer um centro cultural, não precisa fazer um centro cultural. Faz uma área de ensaios para balé, por exemplo, e junta todas as academias lá dentro. Aquilo vai virar um atrativo, né? Não só para quem quer fazer balé. Por exemplo, a cidade de Joinville fez isso. A cidade chamou o Bolshoi, colocou o Bolshoi lá dentro como uma forma de atrair talentos do país inteiro, claro, com a perspectiva de ir depois para o Bolshoi na Rússia, se fosse o caso. Mas o que eles fizeram? Eles desenvolveram a dança de forma absolutamente criativa e efetiva, né? A gente poderia ter festivais aqui, a gente poderia ter mais congressos, e esses congressos poderiam se transformar em coisas efetivas. Por exemplo, Paraty fez a Flip, né? A Flip, hoje em dia, tornou Paraty um referencial na área de literatura, né? Na área de editoração, na área de letras em geral. Então, isso são formas inteligentes de atrair turistas qualificados e de atrair turistas com retorno, e não apenas vindo uma vez só, né?
A cidade tem coleções, por exemplo. Existem muitos colecionadores nessa cidade que não têm onde colocar suas coleções. Estão todas escondidas na sua chácara em Itaipava, na sua casa, e ninguém tem acesso. Se a gente tivesse um local onde esses colecionadores pudessem abrigar com segurança a sua coleção, isso seria um outro atrativo, né? E vai por aí afora. Então, tem formas criativas da gente trabalhar o turismo também. Professor Fred, falando de economia criativa, vamos falar sobre o Design Petrópolis. O que é o Design Petrópolis? Que está acontecendo no Quitandinha, vai até o dia 30, correto? De novembro. Eu sou designer, vim para a cidade há alguns anos e percebi que ninguém falava de design aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha colegas designers morando aqui, fui procurá-los, vi que cada um tinha um trabalho excelente e resolvemos fazer um grupo, e esse grupo tem atuado já há 5 anos. Fizemos uma pequena exposição com 9 designers, agora, no 5º ano, estamos fazendo uma com 24. Né? E de todas as áreas, da área de mobiliário, de joias, de editoração, de comunicação visual, de moda, de joalheria. Então, é só para mostrar a amplitude do design que acontece na cidade, né? E temos mais. Nós só ficamos com 22 por uma limitação de espaço. Mas nós temos a pretensão, inclusive, de o ano que vem ter mais do que esses 22. A ideia é mostrar aqui elementos de economia criativa que estavam simplesmente submersos na cidade, quer dizer, vivendo bem e tal, mas sem mostrar o seu trabalho. Nós temos lá profissionais que têm inclusive prêmios no exterior, exibiram no exterior com sucesso, até exportam os seus produtos, né? É uma forma da gente desenvolver a área de design, que é uma área que me interessa especificamente, e ao mesmo tempo de dar visibilidade a um trabalho criativo de primeira qualidade. Como é que se articula? Porque às vezes as pessoas acham que design é muito caro. Então, assim, para você comprar design é muito caro. Como é que você desmistifica isso na cidade? Porque Petrópolis também já era uma cidade barata, né? As pessoas não veem a cidade como uma cidade barata, né? Associa a realeza e tudo mais. Então, como é que a gente desmistifica isso dentro da cidade para transformar o design em algo mais acessível? Olha, é uma excelente pergunta sua, porque essa é uma luta minha de muitos anos. Em 2015 a gente fez uma Bienal de Design e o tema era Design para Todos. O que a gente queria? Mostrar que o design brasileiro tem que estar nas prateleiras das lojas de preço baixo. Mas não é só isso. Precisa estar num bom ônibus, numa boa sinalização, num bom banco de praça. Isso são produtos que o cliente não compra. Ele se utiliza. Quem compra, claro, é o poder público ou o dono da empresa que tem um ônibus ou o que quer que seja. Mas o nosso cidadão tem direito a ter um bom produto. Esse bom produto não é apenas que ele seja tecnicamente durável, ele tem que ter um bom design. O brasileiro, ele tem um biotipo diferenciado. O nosso brasileiro do Ceará tem um biotipo e o de Santa Catarina tem outro. Quem é que pensa um produto para esses biotipos? Não são os chineses, de onde a gente importa a maioria dos nossos produtos, são nós brasileiros. Nós temos hoje excelentes profissionais formados nesse país, atuando em indústria ou atuando independentemente, que podem contribuir para que os nossos produtos sejam melhor para o nosso público, né, no geral. E não apenas para uma classe de abonados e de abastados que gostam de coisas que lhes dão status. Não é esse o objetivo. O objetivo do design, na verdade, é atender ao usuário, não atender ao mercado. Ele, claro que atende ao mercado também, mas esse não é o objetivo principal. Hoje, aqui em Petrópolis, onde é que Petrópolis, pelo seu conjunto de artistas, vamos dizer assim, profissionais na área de design, ele é forte? Onde é que está assim, a marca de Petrópolis no design? Ou está em todas as áreas? Ou existe uma área específica na área de design que a cidade é forte? Nós temos designers muito bons na área de mobiliário. E Petrópolis tinha, até há pouco tempo atrás, uma boa indústria de mobiliário que, infelizmente, não está se dando bem no momento. Um dos problemas é que essa indústria não tem se utilizado dos designers petropolitanos, ou até de designers de fora de Petrópolis. Não precisam ser designers petropolitanos especificamente, né? O que é importante é que a indústria acorde. Design é o ativo mais barato que a indústria tem disponível para dar um passo adiante,
para ter qualidade, para ter presença no mercado, para atender ao seu usuário, né? Se você compra uma máquina nova para te dar mais produtividade, você vai levar anos amortizando. Se você contratar um designer, em poucos meses você tem um retorno, às vezes até em dobro ou em triplo do que você gastou ou do que você investiu em design. Então, design realmente é um ativo que a nossa indústria precisa acordar para ela, né? Se não acordar, infelizmente, ela vai padecer com a concorrência de produtos mais baratos, de produtos não tão adequados à nossa realidade, mas que estão no mercado. Vai fazer o quê? Quer dizer, o design tem essa área mais soft, vamos dizer assim, do pensar uma solução de um produto ou serviço. Agora, como é que a gente pode articular, né, o senhor estava comentando a questão da indústria de imóveis com os designers, ou seja, parece que são dois mundos diferentes aqui na cidade, os designers e a indústria moveleira. Como é que articula essas duas indústrias? Como é que faz elas se conversarem? Uma forma é a nossa exposição. Nós estamos expondo o trabalho dos nossos designers e tentando atrair a indústria, não só para ver a exposição, mas para dialogar conosco, né? O Design Petrópolis não tem feito apenas exposição. Ele tem trazido profissionais para dar palestras, tem trazido pessoas para dar workshops, né? Os workshops são mais dirigidos a pessoas que querem se iniciar em alguma coisa, estudantes, esse tipo de coisa. Mas as palestras têm sido dirigidas para ramos industriais. Nós já trouxemos gente para moda, nós já trouxemos gente para a área de imagem corporativa, nós já trouxemos, por exemplo, há um ano atrás, nós fizemos um seminário entre design e cerveja, para atender a indústria cervejeira local, que foi muito legal, foi muito impactante, até que algumas empresas até adotaram, inclusive, renovação da sua imagem a partir dessa palestra. Então, a ideia é que a gente tenha essa articulação entre quem pensa e quem produz, né? É esse o objetivo do Design Petrópolis, antes de mais nada. Não é apenas mostrar para o grande público. É fazer essa articulação. É fazer essa articulação. O senhor acha que tem muitas cidades que já têm hoje leis de economia criativa? Isso pode ser uma demanda para a cidade também ou é algo que não é efetivamente necessário ter uma lei? Não, eu acho que deveria. O poder público deveria se interessar um pouco mais por incentivar o uso do design. Eu acho que o design pode fazer um diferencial brutal na cidade. A cidade pode ser... Assim como todo mundo hoje fala de design italiano, por que não falar de design petropolitano? Tá? Por que não? Hoje em dia, inclusive, o design está passando por uma certa crise no país. E esse nosso evento, apesar de ser pequeno, apesar de ser com um grupo articulado de profissionais e com apoio de algumas entidades que são muito importantes para nós, ele tem feito diferença. Tem gente que está vindo do Rio para Petrópolis para assistir a nossa exposição, por exemplo, né? Então, isso significa que alguma qualidade a gente está demonstrando. E essa qualidade ela tem que, na verdade, ser democraticamente utilizada por todos os setores da economia. O setor de serviços, por exemplo, o setor de comércio, essas lojas podem ter um banho de loja, entendeu? Como a gente diz, né? E podem, com isso, atrair muito mais consumidores, né? Eu acho que a economia criativa é isso. O evento Design Petrópolis fica até o dia 30 no Quitandinha. Fica até dia 30 no Quitandinha. É sempre na primeira semana. Ele começa na primeira semana de novembro. Porque dia 5 de novembro é o dia do design, né? Okay. Foi criado na época no governo do Fernando Henrique Cardoso e a gente começou, inclusive, por isso, né? Então, a primeira semana de novembro, 2019 e 2020, teremos Design Petrópolis novamente. Professor Fred Van Camp, obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Vamos lutar pela economia criativa da cidade, né? Com certeza. E você vai ajudar com o seu programa, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, professor Fred. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento. Entrevistamos o professor Fred Van Camp, que é coordenador do curso de arquitetura aqui da UERJ, em Petrópolis, e também está organizando o evento Design Petrópolis, lá no Quitandinha, que vai até o dia 30 de novembro, né? Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.